Olá, meus amados irmãos. Você já tinha notado a minha ausência um pouco, né? Pois é, meus amados, eu estava recebendo visitas e eu estava dando atenção para eles. E hoje, através desse vídeo, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, né? E agradecer primeiramente a Deus também, que da mesma forma que Deus me levou até a eles há uns meses passados e me guardou, me livrou de tudo, da mesma forma eu agradeço a Deus por ter trazido eles até a minha casa e ter levado eles até a casa deles que estão nessas estradas por aí, mas com certeza Deus vai guardá-los até a morada deles. Amém? Então, meus amados, não é que eu vou mudar de dia, amanhã nós temos o nosso estudo. É que eu quero dar uma palavrinha extra neste momento, já que eu tive alguns dias, né, ausente. Então eu estou trazendo uma palavrinha extra. Eu vou pedir para você, se você puder, abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo. Vai ser uma palavra rápida. Só estou fazendo isso por causa de um comentário, de um vídeo que eu vi nas redes sociais de um pastor renomado aí, né? Que eles torcem a palavra. Então eu vou tentar distorcer a palavra que ele torceu. Porque da mesma forma que ele torceu, todos os pastores torcem. Todos eles torcem a palavra, né? Então fica fácil de fazer uma igreja, uma multidão de gente que está lá atrás, lá na frente, né, assistindo aquele pastor pregar, um pastor do qual a igreja põe toda a sua crença nele. A igreja ela não tem capacidade, ela não tem interesse de pesquisar na Bíblia, nas internet, o que aquele pastor falou. Apenas ela se entrega ao pastor, ou tudo aquilo que o pastor fala. Então, se o pastor falou para a igreja, é verdade, a igreja recebe. Mas, meus amados, nós não podemos acreditar em homens. Nós estamos aqui para acreditar em quem? Na palavra de Deus. Amém? Então eu vou tentar distorcer a palavra que esse pastor torceu. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Para falar a verdade, eu nem peguei o nome dele. Mas é dessa maneira que se prega dentro das chamadas igrejas, né? É desta maneira, torcendo a palavra. E como aquele pastor leu ali, é esse o ponto onde eu quero chegar. Que eu quero que você entenda. Como aquele pastor, a igreja está vendo aquele pastor lendo ali, a igreja acredita. Mas ela não quer ler a Bíblia, pesquisar, analisar se realmente aquela palavra está correta ou está torcida. Bem, a palavra que o pastor torceu, e que também essa mesma palavra, a religião espírita torce a palavra, né? Porque os pastores pregam dentro das igrejas que é possível sim os mortos falarem com os que estão vivos, né? Isso acontece naquela passagem lá de Abraão, né? Que Abraão estava lá no céu, estava falando, olha, eu tenho 5 irmãos lá, avisa para eles, né? Então, eles vão torcendo a palavra, lê a palavra torcida e a igreja vai acreditando. E nisso vai se proferelizando a palavra, o povo vão crescendo a galopes nesses erros, nestas palavras torcidas que os chamados pastores pregam. Porque não existe pastor. Não existe título, eu falo na cara de cada um. Não pode ser meu irmão. Se falar que ele é um pastor, eu digo na cara dele, você é um mentiroso.
Não existe título pastoral. Existe dom que é dado para todos nós. Apenas um desenvolve aquele dom que foi dado, outros não. Então a palavra que o pastor estava torcendo foi essa, né? É a base deles dizer, afirmar para a igreja, e a igreja acredita, é essa, né? Marcos, capítulo 9. Vamos distorcer essa palavra? Vamos, preste atenção, ouvidos bem abertos. Vamos começar do versículo, eu vou começar eu não vou começar do versículo 2 do capítulo 9. Eu vou começar, já que nós temos um tempinho, eu vou começar do capítulo 8, do versículo 38, para nós pegar bem do pé da história, né? Versículo 38 do capítulo 8, depois que esse é o último versículo do capítulo 8. Depois nós entra no capítulo 9. No capítulo 8, versículo 38, vamos começar aqui. Porque qualquer que nesta geração, você vê que a palavra, isso aqui foi escrito, meus amados, isso é muito importante, nós não esquecer disso. Livro de Marcos é um livro histórico da lei. O livro de Marcos não é Novo Testamento, pelo amor de Deus, igreja. Não confunda isso. Não confunda. Livro de Marcos não é Novo Testamento. Porque o livro de Marcos, ele relata a vida de Jesus de Nazaré, em vida. Então o testador não morreu. Só existe testamento quando o testador morre. Então o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, Apocalipse, não é Novo Testamento, igreja. Pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Porque todos esses livros, eles relatam a vida de Jesus na terra, antes, na lei ainda. Não existe testamento com testador vivo. Não existe. Então, você tem que conhecer o livro pelo conteúdo. E no livro de Marcos, escrito em 65, Jesus já tinha morrido, mas só que ele relata a vida de Jesus e não a morte. Então não é Novo Testamento. E no livro de Marcos, no capítulo 38, aliás, no capítulo 8, no versículo 38, onde nós vamos começar a nossa leitura aqui, que vai ser rápida, né? Porque qualquer que em 65, meus amados, não é hoje. Em 65, ele está afirmando a geração que eles lá viviam. Não é nós hoje, é que eles lá viviam. Nesta geração adúltera e pecadora. Por que Jesus está falando geração adúltera e pecadora? Primeiro porque pegar da palavra adúltera, o povo estava se desviando da palavra, se adulterando com ídolos, né? E até mesmo com homens também, dando a sua crença a homens e não a Deus. E pecadora, né? Pecadora porque eles naquela geração ainda, mesmo que Jesus já tinha ido à cruz, né? Naquela geração a lei permanecia. E qual era o pecado deles lá? A transgressão da lei. Era o pecado deles. Por isso que a palavra está afirmando aqui, geração adúltera e pecadora. Porque a lei ainda estava de pé. Mas no ano 70,
Quando o Filho do Homem voltou, como diz as Escrituras, que quem voltaria era o Filho do Homem, não era Cristo, era o Filho do Homem, ou seja, Jesus de Nazaré. Voltou, ele eliminou totalmente a lei. Ele tinha iniciado na cruz, e no ano 70, a lei foi eliminada 100%. Então acabou o que? O pecado. Não tem mais transgressão da lei. Vamos continuar? Adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, você vê que é Jesus falando, livro de Marcos relatando Jesus de Nazaré nos seus dias. Não tem testamento aqui. Nas minhas palavras, também o Filho de quem? O Filho do Homem. Ele não falou também Cristo, que é Deus. Cristo quer dizer Deus, né? Está falando aqui o Filho do Homem, ou seja, a carne, o poder que estava com ele, que ia perdurar até quando? Até a vinda dele, a volta dele, que ocorreu no ano 70. Perdão. Também o Filho do Homem se envergonhará dele, daquela pessoa que se envergonha da palavra dele. Quando vier na glória, que Jesus de Nazaré prometeu a voltar, mas não prometeu voltar na sua carne, no corpo dele ainda. Por quê? Se Jesus de Nazaré volta no seu corpo, ele não seria mais filho da ressurreição. Ele seria filho de quê? Da reencarnação, da maneira que a religião espírita prega. Ele seria filho da reencarnação. Ele não pode ser mais filho da reencarnação. Virá na sua glória, virá com poder, virá em glória nas nuvens. Isso, o sacerdote, no dia do julgamento de Jesus, entendeu plenamente. Porque quando Jesus falou para os sacerdotes que eles iam ver Jesus na glória, nas nuvens, o sacerdote rasgou suas vestes. Porque o sacerdote saberia e ele entendia que com poder nas nuvens quem era? Somente Deus. E eles viam Jesus só a carne, um judeu perambulando sobre os desertos. Era isso que os judeus via. Por isso aqui você vê que o livro deixa claramente que aqui não existe testamento. Não existe o quê? Um evangelho histórico da lei ainda, né? Onde nós paramos? Vier na glória de seu Pai com os anjos, com os santos anjos. Conta a história. Eu sei que nem todos talvez tenham conhecimento da história. Conta a história que no ano 70 ficou quase pelo ano inteiro um cometa no céu grande, parecia, deixa eu ver se eu posso, só um momento. Um cometa no céu, um grande, parecendo uma espada, né? Igual tem um aqui na mão, né? Eu tô com uma espada aqui na mão. Então, diz, segundo conta a história, que no ano 70, quase pelo ano inteiro, uma espada grande rodeava Jerusalém. Isso ficou quase por quanto? Por quase o ano inteiro. E depois, havia uns cometinhos pequenos, que eram os anjos, como está escrito aqui, ó. Que eram os anjos. Vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Você vê que a história narrada dos acontecimentos dá certinho com a Bíblia. Aqui, ó. Dá certinho. Bem, aí lemos o versículo 38 do capítulo 8, pula para o capítulo 9. Vamos começar do versículo 2.
6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, somente os 3, né? Tiago e João, e levou-os só os 3, à parte, a um alto monte. Esse monte é o Monte Tabor, né? É um Monte Tabor que ficou conhecido pelos tempos como o Monte da Transfiguração. Levou ao Monte Tabor, foi transfigurado diante deles de quem? De Pedro, Tiago e João, somente os 3. Versículo 3, as suas vestes se tornaram-se resplandecentes, sobremaneira branca, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. 4. Apareceu Elias e Moisés. É aí onde o povo torce. Porque a palavra está dizendo aqui, apareceu Elias com Moisés, e tem uma vírgula. É preciso nós respeitar pontos e vírgula da palavra. Tem uma vírgula, apareceu, pronto, apareceu ali, Moisés e Elias. Ou seja, Deus trouxe aos olhos de Pedro, de Tiago e de João, Deus trouxe aos olhos deles os corpos de quem? De Elias e de Moisés, porque são esses 2 as testemunhas da nova aliança. São esses 2 aqui. Eu tenho um vídeo lá no YouTube que eu falo sobre isso aqui, né? Das testemunhas da nova aliança. Elias representando a lei profética e Moisés representando a lei física, né? Então os 2 precisavam ser testemunha, porque em Israel, em Jerusalém, nada se podia fazer sem 2 testemunhas. Então tudo que se fazia em Israel, principalmente para matar, que a lei mandava matar, tudo tinha necessidade de haver no mínimo 2 testemunhas. E Moisés apareceu, Elias e Moisés apareceu ali para quê? Para testemunhar a nova aliança que ia entrar, não tinha entrado ainda, que não tinha chegado no ano 70. Então, eles eram as testemunhas da nova aliança. E estava falando com Jesus. Pronto, aqui você presta atenção onde há a torção. Eles torcem, diz que é possível os mortos falarem com quem está vivo. É negativo isso. Porque Elias e Moisés aqui não estavam falando. Eles apareceram. Você vê que tem uma vírgula aqui. Apareceram. Só. Quem era que estava falando? Pedro, Tiago e João. Era eles que estavam falando. E estava falando com Jesus. Você vê. Então Pedro tomou a palavra. E disse, mestre, quando Pedro viu os corpos de Elias e Moisés, Pedro ficou temeroso, né? Ficou trêmulo, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Aí falou essas besteiras aqui de fazer tenda para eles. Tem um ponto aqui que eu vou tocar nesse assunto. É por isso que hoje você vê 2000 anos se passaram, para você ver o tanto que a idolatria tomou conta do mundo, foi se desenvolvendo de certa maneira o que nós vemos hoje, o tamanho da idolatria que nós vemos hoje. Por quê? Está vindo de muitos anos atrás, meus amados. Nesse monte aqui, o Monte Tabor, você vê que Pedro está falando aqui para levantar o quê? 3 tendas, né? Então, depois que ocorreu tudo isso aqui, fizeram o quê? 3 igrejinhas naquele monte. Mas Deus mandou fazer igreja lá? Não mandou. Quem foi que fez lá? O homem. O homem fez. Ou seja, idolatraram a palavra de Pedro. Se não vê Jesus mandando fazer nada,
nem Deus mandando fazer nada. Foi que Pedro falou: queres que eu faça 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias? E passado esse tempo, foi construído em cima do Monte Tabor, reconhecido também como o Monte da Transfiguração, 3 igrejinhas lá. Falando com Jesus. Então Pedro tomando a palavra: mestre, bom é que estamos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. 6. Pois não sabia o que dizia. Então eles ficaram com tanto medo de ver o que os olhos deles estavam vendo, né? Que ficaram sem saber nem o que falar, então inventaram esse negócio de tenda aí. E a idolatria tomou conta dessas palavras de Pedro, que fizeram 3 igrejinhas naqueles montes. Aí onde começa as idolatrias no mundo, começa assim. Quer dizer, por estarem eles, aqui na minha Bíblia está aterrado, mas a palavra aterrado quer dizer atemorizado. 7. A seguir veio uma nuvem. Você vê que Jesus, na lei, Jesus era um seguidor da lei, porque Jesus veio para cumprir as escrituras, né? Cumprir a lei de Moisés, terminar o cumprimento, que a palavra na Torá diz que não passaria, a palavra de Deus não passaria, ou seja, a Torá não passaria, os escritos de Moisés não passaria, nem um tio se não fosse cumprida. Jesus cumpriu, por isso que ela foi tirada, porque a palavra foi cumprida. Jesus cumpriu os mandamentos. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, da mesma maneira que acontecia no deserto, os envolveu. E dela uma voz dizia, sim, agora Deus estava falando com eles. E dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, né? Se nós formos analisar, meus amados, se nós formos analisar esta palavra filho aqui, meu filho amado, você percebe que não existia filho. Era o próprio Deus. Era Deus e uma carne. A carne morreu. Sobrou quem? Deus. Não existia filho. Deus não casou para ter esse filho especial. Então era o próprio Deus. Por que Deus mandava acreditar, seguir o que o filho mandava, a carne mandava? Porque Deus estava falando pelo filho. Estava dentro da carne, né? Falando que o filho teria que falar. Por isso que Deus está falando. Eu creio no que o filho está falando. Porque não houve, se você analisar, estudar direitinho, não houve filho, um filho especial. Houve o quê? Uma manifestação de filho. Uma manifestação. Da mesma sorte que o Espírito Santo está manifestado em nós hoje. Da mesma sorte. Da mesma sorte que Deus esteve manifestado em Melquisedeque. Mas só existia um Deus. Melquisedeque era Deus? Não era. Nós somos deuses, né? A palavra que nós achamos aqui, deuses que na religião diz que é Satanás, é demônio. Quando vê a palavra Deus com E minúsculo, não é demônio, somos nós. Nós somos nós, Deus com E minúsculo. Então somos filhos. Sou filho amado. A ele ouve, porque Deus criou, Deus passou a lei para Moisés, mas a lei, na própria lei já dizia que no final, quando o filho viesse, ia haver o quê? Uma mudança. O povo não quer aceitar essa mudança, que está escrito na Torá. Ia haver uma mudança. E a mudança houve. Agora, por que Deus estava falando houve o filho? Porque era ele mesmo que estava operando no filho. Não era outro, era Deus que estava operando no filho, na carne. Quando os milagres aconteciam, quem era? Era a carne que fazia? Não, era Deus que estava naquela carne. Os milagres aconteciam.
Pois é, aqui no versículo 7. A seguir veio uma nuvem, envolveu, e deram uma voz, dizia: Este é meu filho amado, a ele ouve. A ele ouve. Então o próprio Deus, manifestado numa carne, fez a mudança. E ele está falando: ouve o que eu fiz. Se nós for analisar, nós vamos entender o quê? Ouve o que eu fiz, não é o filho, é eu. Ele estava dentro da carne. Ouve o que eu fiz. Eu fiz a mudança. Vocês ouvem, creem nessa mudança que eu fiz. Porque o próprio Deus estava lá. Aí ele ouve. E 8. Vamos ler até o 8 só. Isso aqui é só um pequeno raciocínio. Amanhã que eu vou pregar sobre outra coisa. Amanhã à noite, né? Quando eu chegar do trabalho. E de realce, olhando eles, o Pedro, o Tiago e o João, né? Olhando ao redor, a ninguém via mais. Ou seja, o Elias, Deus trouxe os corpos de Elias. Deus pode fazer tudo, né? Os corpos de Elias. Mas ele não falou, apenas apareceu. Apareceu o texto que era a testemunha da nova, a passagem da nova aliança que ia entrar. Elias como profeta, representando a lei profeta, e Moisés representando a lei física. Ninguém mais viram com eles senão Jesus. Então, meus amados, são uma reflexão. Se nós não ler a palavra com entendimento, nós vamos ver que por causa de uma palavrinha, a palavra torce. Aí se prega uma palavra torcida a uma multidão, aquela multidão espalha para outras, e quando pensa que não, é o que nós vemos hoje, né? Eu já estive falando num dos meus vídeos que se hoje essas religiões por aí andam errada, segundo a palavra de Deus, não é porque elas querem andar, é porque se levantou um homem dizendo que sabia tudo, se fez tutor sobre a igreja, uma igreja que devia andar livre e não anda, se fez tutor sobre a igreja aceitou aquele tutor. Hoje, o tutor velho que está escrito na Bíblia: comerei o melhor dessa terra. Mas infelizmente a igreja, muitas delas, não todas, muitas delas passam a necessidade, porque tem um tutor ministrando a vida dela. Em vez de ela ministrar, Deus deu para ela ministrar, deu todo o poder para ela ministrar, mas ela aceitou um tutor na vida dela, e o tutor ministra a vida dela, diz o que ela tem que fazer, diz o que ela tem que comer, diz onde ela tem que ir, né? É uma igreja, continua uma igreja livre, porque Ele nos deu essa liberdade, mas no entanto continua escravo. Bem, meus amados, era esse pequeno detalhe que eu queria passar para vocês hoje. Amanhã eu espero que encontrar vocês nessa página a partir de não sei que hora, quando eu chegar do trabalho, lá depois das 7 da noite. E aí nós temos um estudo aqui preparado já para amanhã. Amém? Paz eterna a todos. Que Deus o abençoe com todas as sortes de bênção na sua vida, em toda a área da sua vida, financeira, espiritual, né? Familiar, saúde, em todas as áreas da sua vida, pelo poder desse evangelho que é pregado. Então você vemos, meus amados, que nós costumamos dizer que a revelação está somente nas cartas de Paulo, mas não é. Quando nós aplicamos o nosso raciocínio, lemos a Bíblia com muita atenção, nós conseguimos tirar a revelação também da lei. Amém? Paz eterna e até o nosso encontro. Ixi.